Mateus 25:42. Fala assim, ó. Vamos ler 41. Então ele dirá: aos que estiverem à sua esquerda, malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e não me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu me lembrei desse versículo porque eu assisti uma série novamente, que é uma série que eu gosto, que ela se chama Os Olhos que Condenam. Resumidamente, qual que é a história que a série conta? De 5 meninos que foram presos em Nova York, numa época em Nova York que tava tipo assim um caos, e eles foram presos acusados de estuprar e tentar matar uma mulher. Eles estavam no mesmo lugar que aconteceu o crime, com alguns jovens que estavam ali também fazendo tipo bagunça, arruaça mesmo, e eles foram pegos, né, pela polícia, mas eles nunca estiveram assim, estavam no mesmo parque, lá no Central Park, mas nunca estiveram no mesmo lugar que a pessoa, que a vítima, enfim. Não tinha nenhuma prova que de fato era eles, mas ainda assim eles foram presos e foram julgados e declarados culpados. E aí eles passaram na prisão, e assim, eram meninos novos de 13, 14, 15, 16 anos. Passaram 15, alguns 7, outros 10, outros 15 anos na prisão. E aí o verdadeiro culpado, anos depois, confessou. E aí por conta disso eles foram soltos e depois foram absolvidos, e aí o julgamento foi anulado, enfim, aí receberam uma indenização e tudo mais. Óbvio que aqui se trata de uma história de racismo, né, porque eles eram meninos negros e estavam no lugar ali, na hora errada, no lugar errado, na hora errada, e a polícia, porque eles eram negros, acharam que eram eles. O que eu fiquei pensando, na realidade, refletindo, se fosse eu naquela época, porque pensa assim, ó, 5 meninos foram presos, eles estão no mesmo parque que aconteceu o crime, e a polícia está dizendo que foi eles, eles foram julgados e eles foram condenados, e não foram eles. Mas toda a opinião pública e os jornais e tudo apontava para eles. O que você faria? Você abrigaria esses meninos? Você agiria com compaixão com esses meninos? O que você faria? Sabendo que tudo aponta para eles, que as pessoas, na verdade, as provas não, mas as pessoas estão apontando para eles e dizendo que são eles. O que você faria? Pensando que muitas vezes a gente fala contra a injustiça, a favor do órfão e da viúva. Nesses momentos, o que você faria? Você os condenaria? Os condenaria por achar que são eles, ou os condenaria, ou não os condenaria porque não são? E se fossem? E se fossem? O que você faria? Eu fiquei pensando qual que seria a minha atitude em relação a essa situação, se eu estivesse naquele momento. O que eu conversaria com amigos sobre esse assunto? Será que eu seguiria esse versículo? Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Será que de fato eu visitaria o preso? Mesmo sabendo de tudo que ele é acusado de fazer? Será que eu abrigaria o estrangeiro? Mesmo ele sendo acusado pela opinião pública de trazer crimes e trazer mais pessoas para um país que está precário para sua própria população, e aí vai trazer mais gente, essas pessoas vão roubar os empregos, essas pessoas vão utilizar o SUS, essas pessoas vão se ocupar de espaços que são nossos. Eu abrigo o estrangeiro ou não? Eu abraço o preso culpado ou não? Aqui veja que eu não estou falando de cunho racial, de racismo, que é um problema e que nessa história específica foi um problema, mas estou exemplificando, porque foram presos injustamente, toda a opinião pública estava contra eles, e o que nós faríamos?
Sendo que a Bíblia nos diz: estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. A Bíblia diz que Jesus pode estar entre eles, que nós temos que amá-los e cuidá-los como se fossem Cristo, como se fossem o nosso Jesus. Porque quando não fazemos isso, Jesus diz: vocês deixaram de fazer a mim, quando deixaram de fazer a eles. O que você faria numa situação como essa? Sabendo que hoje tem várias pessoas que estão presas no Brasil que são culpadas, mas tem várias pessoas que são inocentes e estão presas. Muitos. E aí, eu faço separação? Eu vou verificar primeiro se aquela pessoa que está presa, ela é de fato inocente, para eu abraçá-la, cuidá-la, pregar o evangelho para ela, amá-la. O que eu faço? O que fazemos? Vocês deixaram de fazer a mim, quando deixaram de fazer a eles. Porque não adianta a gente pregar e falar, mas nas situações mais polêmicas, nas situações mais complicadas, de dizer: meu Deus, e agora? Se nessas situações a gente não agir conforme a palavra de Jesus. E veja, não é fácil ser cristão. Não é fácil. Seguir isso aqui não é fácil. Mas o Espírito Santo vai nos capacitar e te capacitar para tal.